A vida de Samuel é uma das mais marcantes do Antigo Testamento. Ele surge em um tempo de crise espiritual em Israel, quando a voz de Deus parecia distante e a liderança sacerdotal estava corrompida. Porém, por meio de sua entrega e fidelidade, Samuel se tornou um profeta, juiz e sacerdote escolhido por Deus para conduzir o povo e preparar o caminho para a monarquia em Israel. Sua trajetória nos ensina que, mesmo em tempos de escuridão, a obediência e a intimidade com Deus podem transformar destinos. A seguir, vamos mergulhar em 15 lições preciosas de Samuel que permanecem atemporais e aplicáveis para todo cristão. Lição 1. A oração tem o poder de gerar milagres. A história de Samuel começa antes mesmo de seu nascimento, com a oração fervorosa de sua mãe, Ana. Ela, em meio à dor da esterilidade, clamou a Deus no templo e fez um voto. Se o Senhor lhe concedesse um filho, ela o dedicaria completamente a ele. Esse ato de fé resultou no nascimento de Samuel, provando que a oração sincera abre portas impossíveis. Aprendemos que quando a oração é acompanhada de fé e entrega, o céu se move em favor do homem. Muitas vezes, a solução para os maiores desafios não está em nossos recursos, mas em dobrar os joelhos diante de Deus. Samuel é um testemunho vivo de que a oração não apenas muda circunstâncias, mas também pode gerar vidas que transformarão gerações inteiras. Assim, somos convidados a confiar plenamente na oração como instrumento de milagres e renovações. Lição 2. Ouvir a voz de Deus é um privilégio e uma responsabilidade. Desde menino, Samuel foi sensível à voz do Senhor. No silêncio da noite, quando ainda servia no templo, Deus o chamou repetidas vezes até que ele reconheceu sua voz. Isso nos ensina que ouvir a voz divina exige sensibilidade, humildade e disposição para obedecer. Não basta ouvir, é preciso também estar pronto para agir conforme a instrução recebida. Em um mundo cheio de barulho e distrações, precisamos cultivar momentos de silêncio e intimidade para discernir a direção de Deus. Samuel nos mostra que ouvir a voz de Deus não é algo restrito a líderes ou profetas, mas a todos os que estão dispostos a escutar com o coração. Essa prática fortalece nossa fé e nos conduz por caminhos que jamais encontraríamos sozinhos. Assim, a obediência à voz de Deus se torna o alicerce de uma vida guiada pelo Espírito. Lição 3. Servir a Deus desde a juventude é um grande privilégio. Samuel foi entregue ao templo ainda criança e cresceu servindo ao Senhor sob a supervisão do sacerdote Eli. Mesmo sendo jovem, ele não foi negligente em sua devoção e aprendeu desde cedo a importância do serviço no altar. Isso nos mostra que não existe idade mínima para servir a Deus. Muitos acreditam que a juventude é tempo apenas de aprender ou desfrutar da vida, mas Samuel revela que quanto antes consagrarmos nossos dias ao Senhor, mais cedo colheremos frutos espirituais. A juventude dedicada a Deus é uma semente poderosa que gera autoridade e maturidade para o futuro. Além disso, o testemunho de Samuel mostra que os jovens podem ser exemplos de santidade e inspiração para os mais velhos. Servir ao Senhor desde cedo é um investimento que jamais será perdido. Lição 4. A obediência vale mais do que sacrifícios. Um dos momentos mais marcantes de Samuel foi quando ele repreendeu o rei Saul, dizendo que obedecer é melhor do que sacrificar. Saul havia desobedecido à ordem de Deus e tentou justificar-se oferecendo sacrifícios, mas Samuel deixou claro que a verdadeira adoração se expressa pela obediência. Essa lição nos mostra que Deus não está interessado em aparências religiosas, mas em corações obedientes. Muitas vezes, podemos cair na tentação de substituir a obediência por rituais, justificando nossas falhas com atitudes externas.
Mas Samuel nos lembra de que não há substituto para a submissão total à vontade de Deus. A verdadeira fé se revela não no que falamos, mas naquilo que praticamos. Assim, aprendemos que obedecer à palavra é a maior forma de honrar a Deus. Lição 5. A fidelidade de Deus supera a infidelidade humana. Durante o tempo de Samuel, Israel enfrentava momentos de instabilidade e até de derrota, muitas vezes por causa da desobediência do povo. Contudo, mesmo em meio ao fracasso humano, Deus se mostrou fiel às suas promessas. Samuel foi testemunha de que a fidelidade de Deus não depende da perfeição do homem, mas do seu caráter imutável. Essa verdade nos fortalece quando falhamos, lembrando-nos de que sempre podemos voltar ao Senhor. A fidelidade de Deus é uma âncora que nos mantém firmes, mesmo quando nossas falhas tentam nos afastar. Samuel nos mostra que, mesmo quando o povo se desviava, o Senhor estava pronto para restaurar e levantar novamente aqueles que se arrependiam. Assim, aprendemos que podemos descansar na fidelidade divina, que jamais falha. Lição 6. O arrependimento é a chave para a restauração. Samuel sempre conclamava o povo de Israel ao arrependimento. Em diversas ocasiões, quando os israelitas se afastavam de Deus e sofriam as consequências de seus pecados, Samuel os chamava de volta à aliança. O arrependimento sincero é mais do que palavras. É uma mudança de coração e de atitude. Essa lição nos ensina que, por mais distante que alguém esteja de Deus, sempre há caminho de volta pela confissão e pela humildade. A restauração só acontece quando reconhecemos nossos erros e decidimos trilhar o caminho da obediência. Samuel foi instrumento dessa restauração, guiando o povo a abandonar ídolos e voltar-se ao Senhor. Assim, aprendemos que o arrependimento abre as portas da graça e do recomeço. Lição 7. A intercessão tem poder para mudar nações. Samuel foi conhecido como homem de oração e intercessão. Quando Israel estava em perigo, ele clamava a Deus e o povo era socorrido. A intercessão de um justo pode mudar o destino de uma nação inteira. Isso nos mostra que orar não é apenas uma prática pessoal, mas também um ato de responsabilidade coletiva. O cristão que intercede abre caminhos espirituais para que o poder de Deus se manifeste em sua casa, cidade e até em sua nação. Lição 8. A verdade de Deus não pode ser negociada. Samuel não tinha medo de falar a verdade, mesmo quando isso significava confrontar reis como Saul. Ele entendia que a palavra de Deus estava acima de qualquer opinião humana. Hoje vivemos dias em que muitos suavizam a verdade para agradar pessoas, mas Samuel nos mostra que um verdadeiro profeta não negocia a mensagem do Senhor. A verdade pode doer, mas liberta, pode incomodar, mas salva. Lição 9. O líder deve ser guiado por Deus e não pelo povo. O povo de Israel pediu um rei para ser como as outras nações, e Samuel ficou entristecido. Mas Deus disse a ele que atendesse, pois não era contra Samuel, mas contra o próprio Senhor que o povo se rebelava. Essa lição nos mostra que líderes precisam entender que sua missão é obedecer a Deus e não apenas satisfazer a vontade popular. A pressão das pessoas não pode ser maior que a direção do Espírito Santo. Lição 10. A obediência é melhor do que sacrifícios. Quando Saul desobedeceu à ordem de Deus e tentou justificar seu erro com sacrifícios, Samuel declarou uma das frases mais marcantes da Bíblia: obedecer é melhor do que sacrificar. Isso nos ensina que Deus não se impressiona com rituais ou aparências religiosas. Ele busca obediência genuína. Muitos querem oferecer algo a Deus, mas sem abrir mão de suas vontades. Samuel nos lembra que a verdadeira adoração está em obedecer, mesmo quando é difícil. Lição 11. Um verdadeiro líder não se corrompe pelo poder.
Samuel foi juiz de Israel durante anos e nunca usou sua posição para enriquecer ou explorar o povo. Diferente de muitos líderes que se corrompem, ele permaneceu íntegro até o fim. Isso nos ensina que o poder revela quem realmente somos. Um líder de Deus não busca benefícios próprios, mas serve com humildade e justiça. A vida de Samuel é exemplo de liderança ética e incorruptível. Lição 12. A unção de Deus está sobre quem ele escolhe. Foi Samuel quem ungiu tanto Saul quanto Davi como reis de Israel. Essa lição nos mostra que a escolha de Deus não segue padrões humanos. Davi, por exemplo, foi escolhido mesmo sendo apenas um jovem pastor de ovelhas. Samuel teve que aprender a olhar além das aparências e obedecer à direção do Senhor. Isso nos ensina que a unção de Deus está sobre quem ele escolhe, e não sobre quem os homens esperam. Lição 13. O profeta não pode ter medo de corrigir. Samuel não hesitou em corrigir Saul diante de sua desobediência. Isso mostra que a função profética não é agradar reis, mas ser porta-voz do Senhor. Muitos hoje se calam por medo de perder posição ou prestígio, mas Samuel nos ensina que o verdadeiro homem de Deus fala o que precisa ser dito, mesmo que isso custe amizades ou favores humanos. A correção profética é sinal de amor e zelo pela vontade de Deus. Lição 14. Até o fim, o justo deve permanecer firme. Samuel serviu a Deus desde a infância até a velhice, mantendo sua integridade até o fim de sua vida. Isso nos mostra que a fé não é uma corrida curta, mas uma maratona. Não basta começar bem, é preciso terminar fiel. Samuel nos inspira a perseverar, mesmo quando envelhecemos, mesmo quando as forças diminuem. A verdadeira vitória está em concluir a jornada, mantendo-se fiel ao Senhor. Lição 15. A memória do justo é bênção. Até hoje lembramos de Samuel como exemplo de profeta, intercessor e servo fiel. Sua memória é honrada, porque ele viveu uma vida dedicada a Deus. Isso nos ensina que o legado que deixamos não é de bens materiais, mas de fé e testemunho. Aqueles que permanecem fiéis ao Senhor deixam marcas eternas que inspiram gerações. Samuel nos lembra que o maior patrimônio de um cristão é viver de tal forma que sua vida continue falando mesmo depois da morte. A vida de Samuel é um verdadeiro manual de fé, liderança e obediência. Ele nasceu como fruto de oração, viveu consagrado, ouviu a voz de Deus, guiou uma nação e permaneceu fiel até o fim. Suas lições continuam ecoando para nós hoje, mostrando que o segredo da verdadeira grandeza está na fidelidade ao Senhor. Assim como Samuel, somos chamados a ser voz de Deus em nossa geração, a permanecer firmes em tempos difíceis e a deixar um legado que glorifique o Senhor.